Bom, pessoal, e o tema de hoje tem a ver com isso, né? Que eu estou aqui para discutir. Eu quero falar da pandemia, dos antivacinas e da decadência do individualismo do nosso mundo ocidental, que a gente vive aqui, não do mundo inteiro, né? Mas do mundo ocidental. Eu acho que uma coisa que a pandemia está mostrando para gente é a superioridade daquelas sociedades que têm uma noção de coletividade mais forte que a nossa. Como, por exemplo, a sociedade japonesa, chinesa, vietnamita, sul-coreana e outras, né? Desse mundo que a gente chama de oriental. Que, aliás, nem é um termo adequado, né? Porque o termo oriental é um termo inventado pelos ocidentais. Os orientais, entre aspas, não se veem desse modo. Até porque, se a gente for parar para pensar, né, é um termo inventado pelos ocidentais. Oriental é tudo aquilo que não é ocidental. Quer dizer, um chinês é uma coisa, japonês é outra, coreano é outra coisa, indiano é outra coisa, paquistanês é outra coisa. A gente que botou tudo num saco só, né? Então já começa por aí. Esse termo oriental não é um termo adequado, né? Mas essas sociedades que a gente chama do Extremo Oriente, né? China, Japão, Coreia, o pessoal de olhinho puxado, eles estão dando uma lição de civilização na gente. Se a gente for reparar os números da pandemia, esses são os países que tiveram o melhor desempenho na gestão da pandemia. A China teve 4.600 mortes só. O Vietnã, 7.500 mortes. O Vietnã é um país, né, com a população que é metade da nossa, né, e teve só 7.500 mortes. China com 4.600 só, nem se fala, um país de população 7 vezes maior que a nossa, que só teve 4.600 mortes. Japão, 15 mil mortes. Coreia do Sul, 2.200 mortes. E o que esses países têm em comum? Esses com poucas mortes. São países todos cuja cultura é influenciada pela cultura milenar chinesa, pela aquela lógica do coletivismo, aquela lógica em que as ideias coletivas estão acima das ideias individuais. O que é o oposto da nossa cultura. A nossa cultura aqui no mundo ocidental, né, e o mundo ocidental estou chamando aqui Europa e continente americano, com forte influência, né, da cultura cristã, a gente é uma cultura profundamente individualista. A gente, ao longo da história, foi construindo o nosso individualismo. Né? Somos uma sociedade capitalista e, para além disso, né, tem outros fatores históricos que fizeram com que a gente se transformasse numa sociedade profundamente individualista. Tem uma frase do Adam Smith, considerado o pai da economia moderna, um dos pais do capitalismo, que diz o seguinte: se cada um fizer o que é melhor para si, o resultado vai ser melhor para todos. Essa frase justificaria o individualismo na economia. Né? Se cada um buscar o que é melhor para si, vai ser bom para a economia como um todo. Porque o individual, ao procurar fazer aquilo que é melhor para si, ele automaticamente acaba gerando algo bom para o outro, para a sociedade, né? Como um todo. Ou seja, a gente acredita que se cada um buscar o que é melhor para si, vai ser melhor para a sociedade. E aí a gente busca na nossa cultura, né, o sucesso individual, o lucro individual, a ostentação, né, que é isso, é uma exibição de qualidades sempre individuais. Então a gente tem toda uma cultura do individualismo. Né? Farinha pouca é meu opinião primeiro. Eu tenho um acidente de carro, eu passo lá para ver, ninguém na minha família, não, então eu vou embora. Quer dizer, eu não me importo com a vida do outro, daquela pessoa que eu não conheço. Eu me importo com a vida daquele que é parente meu, que é amigo meu. Se não for, eu não estou ligando. Então, a gente teve toda essa cultura individualista ao longo da história inteira. E agora a gente precisa de uma cultura coletivista, precisa de pensar no próximo, no outro, na sociedade, né, como um todo, e a gente não consegue. Não temos uma cultura nesse sentido. A gente tem visto protestos de anti-vacinas na França. A França fez um protesto esses dias com 175 mil pessoas. 1.000 pessoas brigando para não ter que tomar vacina. Na Alemanha, protesto para que as pessoas não tenham que fazer as restrições, né, de fechar bar, restaurante, fechar boate, fechar shopping, etc. E tal. Nos Estados Unidos, protestos contra a vacina, protestos contra as restrições. Quer dizer, e no Brasil também você tem, né, grupos bolsonaristas aí que fazem de tudo para boicotar a vacinação, boicotar as medidas, né, de restrição. Isso tem feito gerar um crescimento, né, de novo, né, da pandemia em países que já estavam sob controle. Os Estados Unidos, por exemplo, vacinou, avançou bastante a vacinação, só que uma parte da população se recusa a tomar vacina. E os Estados Unidos voltou a ter mais de 1.000 mortes por dia. E é muito louco ver isso tudo, né? Quer dizer, a pessoa coloca o direito dela de ir pra praia, de ir pro shopping, de ir pra alguma coisa, acima de qualquer interesse coletivo, de qualquer interesse individual, mesmo que isso seja uma questão de saúde pública, uma questão de vida das pessoas. E o argumento dessas pessoas é o seguinte:
que o corpo é meu, eu tomo vacina se eu quiser, e o Estado não tem nada a ver com isso. A sociedade não tem nada a ver com isso. O fato de eu tomar ou não vacina é um assunto meu, que eu decido com a minha vida. Só que a vacinação é um pacto coletivo. Não existe vacinação, proteção de vacina a nível individual. Isso só existe a nível coletivo. Eu só vou estar protegido quando todos estiverem protegidos. Eu só vou estar protegido se meu vizinho, o outro estiverem protegidos. Não adianta eu só tomar vacina, o outro não tomar, daqui a pouco surgem novas variantes e a vacina que eu tomei não vai nem mais fazer efeito. Então, não existe solução para esse problema a nível individual. Isso é um problema coletivo. E essas pessoas, né, esses antivacinas e esse pessoal que é totalmente contra qualquer restrição que o Estado possa fazer para tentar preservar a vida das pessoas, eles usam os argumentos da liberdade individual como se as liberdades individuais fossem infinitas, fossem sem limites, fossem, né, absolutas. Só que não são. Nenhuma liberdade é absoluta. Os próprios filósofos ocidentais aqui, do nosso mundo ocidental, Rousseau, Montesquieu, que falaram, né, dessas liberdades individuais contra o poder dos tiranos, dos reis e tal, eles próprios colocaram que na liberdade tem limite. Liberdade só é possível dentro das leis. E partindo do pressuposto que todo mundo é igual, se a liberdade de uma pessoa foi limitada, foi infinita, a do outro também vai ser, e a do outro também vai ser, e a do outro também vai ser. E vai ser, portanto, uma sociedade onde você não tem nenhum tipo de limitação às liberdades individuais e você não vai conseguir garantir, portanto, a liberdade de ninguém, se você não tiver uma liberdade limitada. Porque para existir tem que ser limitada. Para entender isso, eu gosto de dar exemplo do trânsito. Imagine um trânsito sem lei, onde você faz o que você quiser, o carro é teu, né? Tu vai para onde quer, anda na velocidade que quer, avança, sinal que quer, e todo mundo faz o que quer no trânsito, e o trânsito, né, é livre. Haveria a liberdade de você chegar do ponto A ao ponto B? Não, né? Porque seria um caos o trânsito, teria 1 milhão de acidentes, seria um completo caos, uma desgraça completa, e ninguém conseguiria chegar do ponto A ao ponto B. Qual é, portanto, a única forma de você conseguir garantir que as pessoas cheguem do ponto A ao ponto B? É existir o sinal de trânsito que determine que no momento você para para o outro ir, depois você vai e o outro que espera. É você ter o policial, o guarda de trânsito que multa aquele que infringe ali as regras, para que, limitando as liberdades individuais das pessoas, todos consigam exercer as suas liberdades. Do mesmo modo, eu estou aqui, eu moro num apartamento, num condomínio, tem um limite do som que eu posso colocar para não atrapalhar o meu vizinho. Só com o limite do som de cada um limite, portanto, da liberdade de cada um, é que todos conseguem garantir uma liberdade que é sempre parcial. Porque a liberdade infinita, indefinida, ela não existe. E a sociedade tem o direito de se preservar dessas pessoas que não querem tomar vacina, dessas pessoas que estão fazendo de tudo para atrapalhar as medidas de isolamento social, enfim, as medidas restritivas. Porque o direito à vida, ele está acima de qualquer outro direito. O direito de ir à praia, o direito de fazer um churrasco, o direito de ir na festa, o direito de se aglomerar, o direito de tomar ou não tomar vacina, esse direito está abaixo do direito à vida, que é o direito fundamental mais básico que pode existir. Então a sociedade tem que criar mecanismos, sociedade / Estado, mecanismos de punir essas pessoas que não querem contribuir com o coletivo. Então, fulano, tu não quer tomar vacina não? Então tudo bem, então tu não vai entrar em shopping, não vai poder frequentar a escola, você não vai poder trabalhar. Para trabalhar tem que ter carteira de vacinação, não vai poder entrar no aeroporto porque não vai ter o comprovante de vacinação. Enfim, não vai poder fazer nada. A sociedade tem que ter o direito, tem esse direito e tem que exercer esses direitos de se preservar e punir essas pessoas. A sociedade não pode ficar à mercê dessas pessoas que estão simplesmente cagando e andando e ignorando completamente os cuidados, né, com o coletivo, com uma individualidade do outro. Porque você tem o direito de se contaminar, mas o grande problema é que não é uma questão individual, não é só você. Você contamina o outro, você mata o outro, você faz com que outros vírus apareçam. Então, repetindo, pessoal, essa é uma questão coletiva, né? Não estamos falando de uma questão individual. Por isso que é tão difícil para uma sociedade individualista como a nossa compreender isso. E as sociedades individualistas estão definhando. Você vê que o mundo ocidental todo, a Europa, o continente americano, é onde mais está tendo essa desgraça da pandemia, do coronavírus. As sociedades, repito, chamadas orientais, como China, Japão, Coreia, estão indo muito bem. Estão tendo um controle muito maior da pandemia porque eles compreendem que ele não tem o direito de pôr em risco a vida do outro. Então, a gente precisa de um senso de coletividade. A gente não pode viver nesse individualismo louco que a gente está vivendo, senão a gente vai levar a nossa sociedade para o buraco.
né? A gente vai demorar muito mais para sair desse problema. Então, não tem jeito, o individualismo não vai nos salvar. O individualismo é um problema que a gente tem e a gente precisa superar isso enquanto sociedade.